acompanhando a gente em mais um vídeo especial aqui no canal Meu Timão. Eu sou a Beatriz Mainetti, está aqui do meu lado Matheus Poggioli, num dia muito importante, né, Poggi? Totalmente importante, porque estamos aqui com o melhor goleiro do Brasil, Beatriz Mainetti, Hugo Souza. Prazerzão, viu? Prazer. Valeu demais Hugo. aí por nos receber aqui, viu? Obrigado pelo convite, tamo junto. Já pra gente começar aí, fala um pouco do seu momento e de um Hugo Souza que já é tricampeão pelo Corinthians, né? Você imaginava isso, Hugo, quando você veio lá do Chaves aqui pro Corinthians, que nessa altura do campeonato já seria tricampeão? Cara, pelo cenário que eu cheguei no clube, não, né? Imaginava que a gente poderia fazer parte de uma mudança no clube, de uma mudança de comportamento, mentalidade e tudo mais, só que as coisas aconteceram muito rápido, graças a Deus, e a gente tem sido muito feliz e conquistamos 3 títulos importantes. E eu acho que isso confirma tudo aquilo que eu falei desde quando cheguei aqui, né? Que eu queria fazer história, quero continuar fazendo, e que bom que tem sido com títulos. Hugo, mais do que ter tirado o Corinthians da fila, né, com o título do Campeonato Paulista, vocês devolveram ao Corinthians um título nacional. E mais do que um, foram 2 no intervalo de 1 mês e 15 dias ali. Qual que é a importância para vocês de recolocar o Corinthians no cenário de competitividade? Cara, eu acho que a principal importância é o respeito da torcida, né? De quando ela tá na arquibancada, em casa, seja lá onde for, olhar para o campo e ver que tem atletas, que tem um elenco que jogam por ela, que jogam pelo clube, que estão aqui para fazer o melhor pelo clube. O Corinthians é a vida deles e assim a gente entende dessa forma. Eu acho que a forma que a gente tem de retribuir isso é dando a vida dentro de campo. Eu acho que a principal coisa que a gente pode dizer hoje é que a torcida pode olhar para o elenco dentro de campo e se respeitar e saber que a gente, independente do resultado, vai dar sempre a vida por esse clube. Eu acho que esse é o principal ponto. De você ter a tua torcida do teu lado, né? Você ter o respeito deles, ter o carinho deles. E é óbvio que a cobrança a gente vai ter também, mas independente do momento, seja ele qual for, seja de cobrança, seja de alegria, eu acho que uma coisa a gente conquistou, que foi o respeito da torcida, e a torcida olhar pra gente e saber que tem homem aqui que luta por essa camisa. A gente falou aqui de título e falou de torcida, e talvez são os 2 pontos cruciais, pelo menos no Corinthians, para definir o que é um ídolo, né? E principalmente depois do título da Copa do Brasil, que você pega pênalti contra o Cruzeiro, na final faz várias defesas ali nos chutes do Vasco, muitos já te consideraram um ídolo. Eu queria escutar de você, Hugo. Você se considera um ídolo do Corinthians? E se não, o que tá faltando aí pra gente chamar de ídolo? Bom, na verdade eu acho que esse é um sentimento muito mais da torcida do que nosso, né? O sentimento que eu tenho é de que eu acho que eu tô na história do clube, e isso acho que ninguém pode apagar. Mas a questão do ídolo é um sentimento muito da torcida. Uns podem dizer que sim, outros podem dizer que não. A minha opinião, sincera, ainda acho que posso ainda comer um pouquinho mais de arroz e feijão. Mas pode dizer que eu estou no caminho certo, né? E cheguei aqui com isso era um objetivo meu, de não me tornar ídolo, mas de fazer história. E se eu pudesse me tornar ídolo, melhor ainda. Eu acho que se hoje as pessoas podem olhar para mim e falar, não, eu considero ele isso, ou falta um pouco, mas só de ter esse questionamento para mim já é muito válido. Quando eu cheguei no Corinthians há 1 ano e meio atrás, eu estava numa situação totalmente diferente na minha vida, na minha carreira, e hoje viver tudo que eu estou vivendo com essa camisa dentro desse clube, eu já agradeci a Deus tantas vezes, todos os dias eu agradeço as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, a torcida que me abraçou, o clube que me abraçou. Eu sempre não tenho vergonha de falar, o Corinthians me deu de volta a felicidade de jogar futebol, e eu acho que isso é uma coisa que eu levo todos os dias pro campo, seja no treino, seja no jogo, porque é a forma que eu me sinto, né? Mas eu acho que ser ídolo ou não é o sentimento total da torcida, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de arroz e feijão. O que dá pra dizer com total certeza, Hugo, é que você virou um líder nesse time do Corinthians, né? É o capitão com ou sem a faixa. E a gente viu nos últimos dias, depois do lançamento dos bastidores ali do título da Supercopa, você falando que realmente nada ia mudar o que vocês já fizeram pelo clube e que a partir da conquista da Supercopa ia mudar o respeito que se tinha, não só por vocês, mas pelo Corinthians. A torcida hoje vê você como um representante desse espírito corintiano. Qual é o sentimento para você disso? Eu acho que esse sentimento é inexplicável, porque
Como eu falei, o fazer história tá ligado a muita coisa. Fazer história num clube é a forma como você se identifica com a torcida, a forma como as pessoas te olham, o jeito que você joga, o jeito que você treina, o jeito que as pessoas dentro do clube te enxergam, o jeito que a torcida te enxerga. E depende de tudo isso para você fazer história, né? Eu acho que em cada detalhe desse eu tenho conseguido, de alguma forma, agradar um pouco deles, sabe? É óbvio que a gente não agrada todo mundo, acho que nem Jesus Cristo fez isso, mas tem pontos importantes para você fazer história num clube e eu acho que nesses pontos eu tenho me saído bem e eu fico muito feliz por isso. De hoje pegar meu telefone e ter uma mensagem do torcedor feliz, pegar meu telefone e ter uma mensagem da minha família, principalmente, também feliz, de ser olhado com um olhar diferente pelas pessoas. E o que eu falei no vestiário lá foi sobre os outros times também olharem para o Corinthians, olharem para o elenco que a gente tem. E todas as vezes que a gente for pisar em campo, eles têm que saber que precisam respeitar a gente, porque não estão jogando contra qualquer time, não estão jogando contra qualquer elenco. Eu acho que esse elenco merece esse respeito por ter trago de volta um pouco desse respeito ao Corinthians, ao clube, à instituição. Porque há um tempo atrás os outros times ou as torcidas olhavam para o Corinthians como é mais um, não pode. O Corinthians nunca pode ser mais um. Nunca vai ser mais um. O Corinthians é muito grande, é muito gigante. Então, assim, eu acho que esse elenco que tem hoje, com tudo que a gente tem conquistado, trouxe um pouco de volta desse respeito de, cara, vamos jogar contra o Corinthians. Então a gente tem que... É exatamente isso que a gente queria, é exatamente isso que eu acho que faz toda a diferença quando você entra em campo. E foi disso que eu falei, né, no vestiário. A gente jogou contra a gente não pode ser hipócrita, a gente jogou contra o melhor time do Brasil, a gente jogou contra o time mais rico do Brasil, a gente jogou contra o melhor elenco do Brasil, mas a gente é o Corinthians. E nada disso é maior do que a gente. A gente tem que sempre pôr isso na frente. E entendeu que a gente dando o nosso melhor nessa camisa pesa demais. E foi isso que eu quis dizer naquele momento, que tudo isso também serviria para coroar o que a gente está fazendo. Aí, arrepia. Arrepia, hein? Outro nível. E Hugo, todas essas conquistas e esse ótimo momento que vive o Corinthians, é claro que projeta muitos de vocês para a seleção, né? Você já é figurinha carimbada, fica a minha opinião aqui pro Ancelotti, tem que levar para a Copa, tá? Para mim já tá na Copa do Mundo, só que nos últimos... Amém, senhor. Obrigado, amém, senhor. Amém, senhor. Até você, como quem já está sendo convocado, eu queria que você falasse um pouco de outros jogadores que ultimamente estão sendo citados também. O Bidu, por exemplo, vem sendo muito citado ultimamente, o Mateuzinho, o Bidon e o Yuri Alberto. Eu queria que você falasse, até sendo companheiro desses jogadores, quais deles você vê como prontos para uma convocação de Copa do Mundo? Cara, se eu for falar, eu falo que todo mundo tem que ir comigo. Assim, qualidade todos eles têm para estar lá e é inevitável. O Yuri é o artilheiro do Brasil há 2 anos seguidos já. De 2 anos para cá, ninguém fez mais gol que ele no Brasil. E para a posição dele não tem nada mais importante do que gol. E não só gols em momentos importantes, ele fez gol em todas as finais que a gente participou. É um jogador super importante para a gente e tem se mostrado cada vez mais quão resiliente ele é, quão forte ele é, independente do gol que ele perca, independente do erro que ele tem, ele vai lá e faz de novo. E é um cara que eu tenho um carinho, um amor enorme por ele, porque não só pelo dia a dia, mas pela pessoa que ele é, por tudo que ele passou aqui no clube e hoje dá a volta por cima. Eu acho o Yuri hoje ídolo do Corinthians porque passou por muitas coisas e conseguiu reverter tudo isso em conquista. Então é um cara que precisa ser olhado realmente de forma diferente. Bidu e Mateuzinho hoje têm jogado um futebol de um nível absurdo. No Brasil hoje acho que não tem laterais jogando o que eles estão jogando. E, cara, seria de uma satisfação enorme, assim, enorme para mim poder ser convocado junto com o Mateuzinho. Meu irmão da vida, assim, o futebol me deu algumas amizades. E o Mateuzinho é um cara que é sensacional. Ele é minha família, assim, ele é meu irmão, como se fosse filho da minha mãe, como se eu fosse filho do pai dele. E a minha alegria, a alegria dele, a dele é a minha. Assim como eu vou ficar feliz pelo Bidu se for, pelo Yuri se for. Mas o Matheus é um pouco especial, né? Pra gente ter essa relação. E eu tô torcendo muito para que isso aconteça, para que eles sejam olhados dessa forma, para que eles tenham esse reconhecimento e que, se Deus quiser, possam ter oportunidade que, graças a Deus, eu tô tendo também,
de realizar meu sonho, que também é o deles, de estar na seleção brasileira. E eu vou trabalhar muito e ajudar muito a eles no que eu puder ajudar e torcer demais para que eles possam realizar esse sonho junto comigo. A gente vai sair daqui com uma listinha pro Ancelotti, tá? Eu acho que o Bidu, Ancelotti pode Mateuzinho. terminar essa entrevista já com a convocação dele feita, tá? E eu particularmente concordo que especialmente os laterais ali merecem uma oportunidade. E como que é o ambiente nas convocações, assim? Como que você se sente no ambiente da seleção brasileira? E se você acha que já tá realmente com o pezinho ali na Copa de 26? Cara, é difícil, né, falar sobre isso, porque a concorrência é muito grande. A concorrência é bem grande. A gente tá falando de... A gente não tem... eu sou um cara que eu sou bem verdadeiro e isso nunca vai mudar. A gente tem noção que o Alisson é o nosso goleiro, incontestável. Ele é o titular da seleção, com todos os méritos do mundo. Eu particularmente não entendo o brasileiro que critica o Alisson. O Alisson é um goleiro brasileiro que está no auge há 10 anos, brigando para ser o melhor do mundo. Então, assim, é incontestável. E tem que ser respeitado por tudo que ele criou. A gente tem um Ederson que não preciso falar da trajetória que ele tem no clube, nos clubes que ele passou, na seleção. Tudo que ele conquistou também foi o melhor do mundo. Então, assim, esses caras são muito grandes. E a gente tem o Bento que tá sempre nas convocações, que é um baita de um goleiro também. E eu também tô ali nessa briga. Então, assim, a concorrência é grande. São 4, 5. A gente tem o John também que tá brigando. Então, 4, 5, 6 goleiros para 3 vagas. A concorrência é muito grande. Mas eu tô fazendo meu trabalho. Eu acho que as conquistas aqui vão me ajudar bastante também, porque pesam. Da forma que elas foram, sendo protagonista de alguma forma, isso ajuda muito. E eu vou trabalhar muito para que eu possa não estar só com um pezinho, mas estar por inteiro nessa Copa do Mundo, que é o maior sonho, o maior objetivo nesse momento. E eu espero que o professor tenha gostado do que eu tenho feito, esteja gostando do que eu tenho feito e que daqui a pouco a gente possa estar junto. O ambiente lá é incrível, como você perguntou antes. O ambiente na seleção é incrível. O Ancelotti é um treinador que preza muito por isso, preza muito pelo bom ambiente, preza muito pela alegria, por a gente se comunicar bem, ser amigo, conversar, rir, brincar. Isso é muito bom. E, cara, você chegar lá e você tá com jogadores de alto nível é algo que agrega demais pra mim, pro dia a dia de todo mundo. E é um ambiente incrível que eu quero partilhar desse ambiente pelos próximos anos aí da minha vida. Vai ter, e ainda tem, né? Com certeza. Chegou na seleção. Essa não tem outra. Exato, aí você chegou O à seleção próximo ciclo novo, vai estar lá, pô, certamente. E, Hugo, você tá falando de seleção, você tá falando do momento do Corinthians, e é claro que propostas chegam. É claro que não apenas o futebol brasileiro, mas o futebol europeu vai estar de olho em você. E recentemente chegou o interesse do Milan em você, e você acabou ficando aqui. Fala um pouco desse momento aí, por que decidiu ficar aqui? Como foi para você receber uma proposta de um gigante europeu? Cara, eu acho que, graças a Deus, isso mostra reconhecimento do trabalho e quanto melhor eu for dentro do campo, mais propostas vão vir. Isso é comum. Futebol europeu, a gente sabe que é o sonho de todo mundo quer estar lá, quer jogar uma Champions League, quer... Mas, assim, você tem que entender o contexto que você está vivendo, tem que entender tudo o que está acontecendo. O Milan é um grande clube, são 7 Champions League na história, não tem no Milan o que falar. E eu fico muito feliz de poder despertar interesse de clubes como esse. E assim, mas eu tô 100% focado aqui, porque eu tenho certeza que o que eu fizer de melhor aqui no Corinthians é o que vai me deixar mais perto da Copa do Mundo. E eu tô muito feliz aqui. Eu quero continuar conquistando título, eu quero continuar vencendo aqui. Eu falei um tempo atrás, até viralizou isso, que a gente tava voltando da Supercopa, eu falei pro Yuri, eu falei, caraca, imagina a gente ganhar uma Libertadores aqui, como que vai ser e tudo mais, vai ser uma loucura. E, cara, eu tenho conquistado meus sonhos, eu tenho realizado meus sonhos, minha família tá feliz, eu pude, através do Corinthians, transformar a realidade não só da minha família, mas de todos à minha volta, e eu fico muito feliz por isso. Mas eu também fico feliz de poder atrair olhares de clubes como esse, porque mostra que meu futebol está sendo bem reconhecido e eu estou fazendo um bom trabalho. Aproveitando que você citou, né, dessa possibilidade de melhorar a vida de todos à sua volta, você recentemente foi cofundador de um projeto, né, de uma escola para aprimorar a mentalidade de jovens, né? Queria que você falasse um pouco do projeto, como que está sendo trabalhar com os jovens aqui, e já vou emendar para você falar dos jovens do Corinthians, que hoje veem você como um exemplo, não só de carreira, mas de pessoa. Não.
Não. Se eu falar que você tá velho, eu sou mais velha que você. Mas você acabou se tornando realmente um exemplo pros jovens agora e tem trabalhado bem de perto com eles, né? Cara, a decisão de fundar a escola de atletas, no caso, que é como a gente chama, e a gente faz escola de atletas porque é algo voltado a atletas, não só do futebol, mas de qualquer outro ramo. E é porque um dia na minha vida eu passei por umas situações onde eu estava no Flamengo, fui para Portugal, e onde o contexto da minha vida saiu daqui para cá, assim. E eu tive que dar 3 passos para trás para poder voltar a jogar futebol, poder recuperar minha carreira. Só que hoje, tá no Corinthians, conquistando tudo isso, da forma que tem sido seleção brasileira, as pessoas olhar, respeitar, não foi fácil chegar até aqui. E teve um momento na minha vida que eu achei que isso tudo que eu tô vivendo seria impossível viver. E nesse momento eu entendi que eu precisava de ajuda. E porque minha cabeça estava pifando, porque eu não estava conseguindo entender a realidade que eu estava vivendo. Se eu vivia aqui, vim para cá, a cabeça estava pifando. Foi a hora que eu procurei ajuda e isso tudo mudou minha vida. A forma com que eu enxergo as coisas hoje, a mentalidade que eu criei, a caixa que eu criei, o jeito que eu enxergo minha carreira, o jeito que eu enxergo a minha vida, o jeito que eu olho para o clube que eu tô, tudo isso ajudou a transformar tudo que eu vivi no que eu tô vivendo hoje. E tudo isso através de métodos criados, métodos seguidos, métodos trabalhados, que resultaram em tudo que estão resultando hoje. E eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer com que tudo que vem sobre mim de bom respingue alguém. E por isso foi a ideia de abrir a escola de atletas para usar todo esse método que me ajudou a transformar minha mentalidade, fazer com que eu saísse de um atleta totalmente desconfiado, sem confiança em mim mesmo, desacreditado, onde as pessoas não respeitavam, todo mundo olhava e falava assim, esse aí vai ser só mais um. E porque eu dava motivo para isso e eu precisei transformar minha mente para que eu pudesse transformar minha vida e minha carreira. E a escola foi isso, é isso, tem sido isso. E quanto mais jovens as pessoas entenderem que isso faz a diferença, melhor para elas. E acho que eu estou aqui para ajudar dessa forma, por isso que tivemos a ideia do projeto, para que todos os métodos que fizeram ter os resultados que eu tenho hoje e que eu quero continuar tendo, possam ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Foi um prazer enorme. Em nome da torcida corintiana, te agradeço por tudo. Parabéns pelo título da Supercopa e a gente espera que seja uma história de muito mais conquistas, de muitos mais capítulos lindos aqui escritos no Corinthians. Obrigado pelo convite. Tamo junto. É isso, essa foi a entrevista exclusiva do Hugo Souza com o Meu Timão. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui se vocês gostaram. Beijos para vocês, até mais. Valeu!